que eu esqueci de gravar, tá? Mas boa noite, tudo bem? Começamos a aula agora, no 8h40. A Poliana vai ser agora promovida a Mulher do Tempo. O que você vai ter de benefício? Me avisar sempre de gravar aula. Castigo. Se você esquecer, Poliana, todo mundo perde um ponto. Tudo bem? Não vale isso, não. Não vale isso. Se a Poliana esquecer, ela não perde nada. Mas toda sala perde um ponto. Ô, professor, olha o que você tá falando, hein? Tá gravado. Aí vocês vão se entender com a Poliana, porque ela perdeu o ponto e passou de ano e todo mundo reprovou porque perdeu um ponto que ela esqueceu. Você é muito malvado. Mas vamos voltar. De novo, ó, ponto de equilíbrio. Vou dar desconto para vender mais. Mas vem aquela pergunta, poxa, mas quanto que eu preciso vender a mais para compensar o desconto que eu dei? Porque se eu não vender a mais, não compensa o desconto. Vou ganhar menos. Lá, no fim das contas, a minha margem final vai ser menor, porque mesmo eu tendo vendido um pouquinho a mais, eu não compensei o desconto que eu deixei de ganhar. Então, assim, eu falei desconto, mas são vários outros exemplos. O desconto é uma coisa que muita gente dá de modo aleatório. Vou dar um descontinho aí e vamos lá, para ver o que dá. Ou, aí vem algumas coisas de gestão que até pode pensar que é uma malandragem, né? Eu subo 20 e dou desconto de 10%. Acontece isso? Muito. Qual é a explicação lógica? Primeiro que quase ninguém acompanha preço, ou que decora preço semanalmente para saber se estava caro ou barato. E depois, lá nas finanças comportamentais, existe uma explicação do seguinte: todo mundo é fissurado em desconto. Porque existe a impressão que nós estamos levando alguma vantagem com o desconto, comprando o mesmo item a um preço mais baixo. Então, as empresas usam desse artifício para vender mais. Tá? Então, tem que perceber. Para quem não sabe, especialmente nos tempos de Black Friday, lá em novembro, tem alguns aplicativos que acompanham os preços do produto, acho que 2 meses antes, para você saber se na Black o preço está realmente barato ou foi uma enganação da empresa. Mas a gente vai ver com o tempo, tá? Então, pensem nisso. Vocês precisam decidir pró e contra e ver o que é melhor para a empresa. Tá? Vou fazer um exemplo com vocês aqui. Deixa eu achar meu livro. Eu não fiz nenhum, né? Com vocês eu fiz. Fiz o 12 já ou não? Alguém lembra? O 12 já fez. O 12 já, professor. 13 já fiz? 13 não. Vou fazer Só o 12 você fez, só o 12. Então, 13. Quer fazer semi-juntos. Então, vocês vão ter, para cada exemplo, 2 minutos para fazer as contas e um tempo para analisar comigo. Então, esse começo ele é mais fácil, mas ele é bom para fazer uma análise inicial, para que vocês comecem a perceber como a análise é feita. Sempre numa ideia comparativa. Tá? Nunca nenhum número é bom ou ruim em termos absolutos. Sempre é bom ou ruim comparando com alguma coisa. Tá? Então, vamos só tentar esmiuçar aqui o 13. O 13 é liquidez. Tá? Que faz uma associação entre liquidez, corrente seca, e o giro de estoque. Então, a pergunta que eu faço nas entrelinhas para você: será que existe uma relação entre... Deixa eu ver, tem alguém entrando aqui. Relação entre liquidez e giro de estoque? Será que uma liquidez baixa
você não consegue pagar as contas sem vender o estoque, pode ser compensada com algum valor de giro de estoque alto? Se sim, por quê? Se não, por quê? Esse é o nosso ponto-chave para tentar entender. Enquanto isso, letra A, calcular liquidez corrente seca e fazer uma avaliação simples da série temporal, que é o comportamento nesses 4 anos. Depois comentar se existe algum padrão nesses 4 anos, padrão ou tendência, e o C comparar muito com a ideia do giro de estoque. Aqui eu quero explicar para vocês o seguinte: uma liquidez seca não é de todo ruim se eu tenho um giro de estoque alto. Vamos ver por que isso acontece. Tá? Vamos lá, agora são 21 e 24, quase 5, 21 e 27. Eu faço com vocês o exercício. Vamos lá? Especialmente letra C. Deu aí? Vamos lá, hein? Bem devagarinho. Quem não calculou tudo, vai calculando enquanto eu vou introduzindo a análise para vocês. A gente está calculando 2 índices aqui desse corrente seca. Corrente, ativo circulante, sobre o passivo circulante. Vocês têm os dados aí, primeira e segunda linha da tabela. Liquidez seca, ativo circulante, menos os estoques, vou dividir pelo passivo circulante. Ok? Primeiro ponto. Liquidez corrente mede se a empresa consegue pagar as contas de curto prazo
usando recursos também de curto prazo. Quando eu falo recurso, não falo só de dinheiro vivo, porque recurso nesse caso é duplicatas e estoques. Então, assim, eu não sei se eu consigo pagar todas as contas de uma vez só, porque nem tudo que tem no ativo circulante é disponível na hora. Ok? E queria ser que a média se eu consigo pagar as contas sem vender o estoque. Então, é um cálculo que vai dizer para vocês o quanto a empresa depende ou não depende da venda do estoque para pagar as contas dela. A análise geral é a mesma coisa, liquidez, qualquer uma delas. Maior que 1, eu tenho mais dinheiro do que conta, ou mais recursos do que conta para pagar. Igual a 1, consigo pagar mais sem nenhuma folga financeira. E menor que 1, eu não consigo pagar todas as contas. O que muda de uma liquidez para outra é qual dinheiro você compara, se é dinheiro de curto prazo, se é ativo líquido ou ativo de curto e longo prazo. E o que pode mudar também são as contas. Se eu vou avaliar só as contas de curto prazo ou as contas de curto e longo prazo. Ok? Bom, calculando, eu tenho na liquidez corrente 1,88, 1,74, 1,79 e 1,55. Dá para notar que é como se fosse uma escada descendo. Então, 1,88 cai para 1,74. Sobe um pouco, mas não sobe o quanto estava no primeiro ano, que era 1,88, sobe para 1,79. Depois cai de novo. Então, por mais que tenha uma oscilação, dá para vocês entenderem que existe uma tendência de queda, muito embora é muito pouco tempo para pensar em tendências, são 4 anos só. Mas, trabalhando com o que nós temos, a gente pode pensar que existe uma orientação de uma liquidez em queda, tanto a liquidez corrente quanto a liquidez seca. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta disso? Vamos lá. Então, ó, letra A, calculando. Esse foi a liquidez corrente, né, professor? Não a seca. A seca é assim, ó, 1,22. 1,19. 24 deu mais que 22. Depois 1,14. É isso? Isso meu deu 1,19, não sei. Em qual ano? No 2007. Deu 1,19, 1,23 e depois 1,15. Arredondamento, não tem problema. O meu deu 19, 24 e 14. Arredondamento, não tem nenhum problema não. Tá? Então, ó, a liquidez seca tem um padrão mais ou menos igual à liquidez corrente? Cai, sobe, cai de novo? Tem, professor, acompanha. Isso. Você vê que em determinados momentos ela sobe, mas a queda posterior é mais forte do que o início. Então é uma escadinha, desce, sobe, mas cai mais e é uma tendência negativa. Isso. Se essa tendência continuar, pode ser que eu não consiga mais pagar as contas. Então, é uma luz amarela para a empresa. Olha, ainda consigo pagar as contas, mas se eu não reverter a situação, eu posso não conseguir pagar mais. Ok? Se fosse uma empresa real, eu deveria pensar em como reverter essa liquidez em queda. Como que eu posso reverter a liquidez? Supondo que seja um momento ou uma decisão pensar, olha, a minha liquidez está muito alta, eu quero reduzir um pouco. Então, se eu estiver controlando isso, beleza, né? Não tenho o que falar. Eu fiz uma análise, decidi e estou colocando em prática. Se for uma situação que você não controla e você está vendo cair, eu tenho que tentar atuar de modo mais forte. Vamos pensar assim, 3 possíveis caminhos para tentar reverter a liquidez corrente e seca em queda. Como é que você aumenta a liquidez corrente?
você tem que aumentar os seus ativos de curto prazo. Como? Então, por exemplo, ali, a questão do giro de estoque, você percebe que, primeiro, o giro de estoque dela já é abaixo da média do setor. Então, será que se a gente conseguir fazer estratégias com que o nosso estoque gire mais rápido, né, que ele acompanhe pelo menos a média do setor, isso deu uma folga, porque está entrando mais recursos de curto prazo, o estoque está indo mais rápido. Mas Também, eles podem colocar, às vezes, a alternativa é aumentar um pouco a margem deles em cima do produto. Enquanto ainda não tem um estoque travado, né, enquanto eles ainda não precisam dar um desconto, porque está abaixo, mas se eles quiserem aumentar, às vezes eles conseguem. Aí tem que tentar entender também como é o público, né, porque a gente não sabe. Mas se for um público que você consegue adaptar um pouco a margem, aumentar um pouco o preço, às vezes dar formas de pagamento diferentes, aí você já consegue. Aumenta o seu giro de estoque, então você vai ter ali menos dependência dele no curto prazo, porque um estoque que não gira, você não consegue contar com ele no curto prazo, né? Você tem um pouco mais de dificuldade. E aumentar um pouco a margem, porque daí você vai ter um ativo aí um pouco mais gorduroso para você conseguir usar, dependendo da forma. Isso. Só um detalhe, só para fechar o que o Lula falou. Tem gente que pensa que vender o estoque não aumenta o ativo circulante, porque o estoque já está lá. É um engano, porque o estoque está lá pelo preço, pelo valor do custo de produção. Quando você vende por um preço maior que o custo. Então, assim, não é uma simples passagem do dinheiro que estava em estoque para o caixa. Porque o estoque, em tese, você vende por um preço maior do que o custo dele. Então, são duas possíveis saídas que o Luan comentou. A venda de estoques aumenta o ativo circulante, consequentemente, aumenta a possibilidade que a empresa tem para pagar as contas em dia, que é tentar reverter a situação. Um outro caminho seria reduzir as contas de curto prazo, postergando o pagamento delas. Mas aí envolve um aumento de custos, de modo geral. Nenhum banco vai postergar a dívida sem aumentar um pouco os juros. Tá? Bom, a liquidez segue na mesma linha. Se eu não consigo pagar, sem vender o estoque. Agora, uma pergunta. Se eu tiver uma liquidez seca menor que 1 e um giro de estoque alto, é ruim? Professor, sim, porque por mais que o seu produto ele gire rápido, o seu estoque gire rápido, isso indica que a forma de pagamento predominante é no longo prazo. Então, por mais que você tenha um produto que vá muito rapidamente, que circula, você vai receber a prazo. Então, você não consegue contar tanto com ele para suas contas de curto prazo. Então, às vezes, né, não vender o estoque mais rápido é um bom sinal. Se você está recebendo muito lá na frente, as formas de pagamento estão te deixando sem a possibilidade de dinheiro no curto prazo, a sua liquidez seca vai ficar negativa, e isso é ruim, né, porque você não vai conseguir equilibrar suas contas. Isso. Aí é um cuidado esse que eu tenho que ter, que é sincronizar a venda desse estoque com as contas que vencem. Às vezes, a empresa precisa tentar vender com prazo mais curto, porque a conta está mais próxima. Então, depende de cada caso. Mas, de modo geral, eu pensei o seguinte, liquidez seca pode ser compensada com giro de estoque alto? De repente, sim. Olha esse pequeno balancete aqui, deixa eu mudar a câmera. Esse balancete aqui, Eu tenho 500 de passivo, não importa qual passivo por enquanto, para minha pergunta para vocês, e tenho 600 de ativos circulantes. Liquidez corrente está ok, consigo pagar as contas, mas a liquidez seca não. Porque se eu tirar o 300 de estoque, fico com 300 de caixa duplicado sem receber. Não consigo pagar as contas. Mas digamos que as contas vencem hoje, dia 13, dia 20 de março. E eu consigo vender esse estoque dia 17. É ruim? Não. Eu me arrisco mais, mas não é ruim, porque eu estou conseguindo fazer o estoque girar. E estou conseguindo receber isso em dia. Então, assim, depende da sincronia
que você tem entre pagamento e recebimento. Outro detalhe que eu quero que vocês pensem lá no balanço é o seguinte, no exercício é o seguinte. Eu posso afirmar para vocês que um giro de estoque alto gera uma liquidez seca baixa? Ou não? Professor, bom, é aquele negócio, depende, né? Porque não necessariamente porque o seu estoque está girando rápido, vai diminuir a sua liquidez corrente, porque às vezes você pode receber no curto prazo, né? Você pode ter uma predominância na taxa de pagamento. Eu acho que vai também, a pergunta anterior que você fez é muito aquela questão, né? Que às vezes a empresa ela consegue equilibrar as contas ali faltando poucos dias. Então, uma estratégia que uma empresa, igual você falou, que tem uma baixa inadimplência, por exemplo, de comida, que paga débito, consegue fazer, né, deixar ali a diferença entre as contas muito baixa. Às vezes, uma empresa que trabalha muito no prazo, produtos mais caros, não consegue, né, ter uma estratégia assim. Eles precisam de uma folga maior entre o recebimento e o pagamento por conta desses riscos de não receber. Outra pergunta, então. É coincidência ou tem uma explicação lá em 2008 que você tem a maior liquidez seca, 1,24, e para a empresa Bauman Company, o maior giro de estoque? Então, assim, um giro de estoque alto gera uma liquidez seca alta? Segundo, né, esse cenário que nós temos aqui apresentado, sim, o giro de estoque maior, ele gera uma liquidez seca maior. Isso, olha a fórmula dele, ó, do liquidez seca. Acontece isso sempre, de modo geral. Ó, deixa eu voltar para vocês que eu estou vendo. Por que isso acontece? Peraí, deixa eu me ajeitar aqui na caneta. Tchau. Essa é a liquidez seca fórmula. Se eu tenho um estoque baixo, eu desconto menos o ativo circulante. Concordam? Se eu desconto menos o ativo circulante, a liquidez seca vai ficar mais alta. O que significa que, como a empresa compra e vende estoque rápido, ela não depende muito do estoque para pagar as contas, porque eu vendo esse estoque rápido. Então, eu compro, já vendo. Compro, já vendo. Então, não é uma coincidência. Justamente no ano que a empresa tem o maior giro de estoque, ela também vai ter liquidez seca mais alta, por conta dessa situação. Letra C agora, que é a análise mais estreita ao livro. Se você fosse comparar o giro de estoque da empresa com o setor que ela pertence, tem algum problema aqui? Tem, não é? O setor consegue vender mais vezes que a empresa. E é um mais, assim, com uma diferença boa, assim, quase 2 vezes mais, né? 6,3 para 10, 6,8 para 11, 7 para 10, 6 para 11. Então, prejudica? Prejudica. A empresa, então, precisa saber como é que ela pode manter um patamar de vendas mais próximo ao setor. Porque eles são o mesmo ramo, pertencem ao mesmo público-alvo, lutam pelo mesmo público-alvo, têm os mesmos produtos básicos. Então, se um atende bem, o outro vai atender, porque a pessoa vai querer comprar um produto que ela quer comprar para algum uso específico. Tá? Então, aí você respondeu o A, B e o C. O A calculou, o B fez uma explicação sobre a tendência, e o C explicou a relação de que mesmo? Giro de estoque e Índice de liquidez seca. Liquidez seca. Eles estão ligados. Então, uma liquidez seca menor que 1 não é, assim, o fim do mundo para essa empresa se ela conseguir vender esse estoque com regularidade. Qual que é ruim?
não consigo pagar as contas em dia, que descer que é menor que 1, mas não tenho perspectiva alguma para outra venda. Então, eu fico com algum dinheiro parado em algum lugar. Tá? Esse 4 aqui é muito simplesinho, vou já fazer em casa. Vamos avaliar agora duplicadas a receber. É isso? Ainda não é isso. Primeiro avaliar gestão dos estoques. A gente avaliou, né? Vamos avaliar o 16. Vamos avaliar sistema de cobrança da empresa. Será que o sistema de cobrança dessa empresa é bom ou ruim? Essa empresa vende com 30 dias. Minha pergunta: essa empresa tem um bom sistema de cobrança ou não? Pensem aí. São 21h44. Vou pegar uma água. Volto daqui 2 minutos. Então, 21h47. Vou começar a corrigir. Foquem na análise. Foquem na análise. Conseguem pensar? Vamos lá. Já, você vai pegar água? Já pode responder? Isso já, vou pegar minha água. Eu tenho que ir na rua. Saiu alguma coisa já? Sabe uma coisa boa desse exercício aí, gente? É que ele não impede ele não te dá o que fazer. Por exemplo, calcule isso.
quadro ele pede para você avaliar a cobrança da empresa. Então, ele é uma conta... Deixa eu ver onde vocês estão. Estão aí? Deixa eu ver. Está todo mundo fugido? Não, estão aí. Ele aparenta ser uma questão um pouco mais real. Porque, assim, o que é um exercício? Fácil. Dado o balanço patrimonial abaixo, calcule a liquidez corrente. Fácil, não é? Balanço pronto, ninguém vai decorar nenhuma fórmula, pega o balanço, pega a fórmula, faz a conta e beleza. Qual é a vantagem desse exemplo? Letra A. Use o final do ano para avaliar o sistema de cobrança da empresa. Essa avaliação é uma avaliação comparativa, não é uma avaliação qualitativa. É uma comparação com dados quantitativos, com 2 números. Alguém descobriu o que calcular na letra A? Professor, eu fiz assim, por exemplo, né, não sei se está certo. De início, você já percebe que realmente não é muito efetivo o método de cobrança, porque eles venderam 2,4 milhões e no final de 12 meses, né, eles só conseguiram pegar 300 mil, que dá aí cerca de 12,5%. É o contrário, é o contrário. O 300 mil é o que falta receber. Ah, é o que falta receber? Ó, contas a receber no final do ano. Ele já recebeu muito dos 2,4 e a sobra é 300 mil reais. É o contrário, essa pessoa é o contrário. Entendeu a diferença? Não, faz total diferença. Agora você já tem uma outra visão, já é mais eficiente esse método de cobrança aí, porque 87,5% eles já receberam do que venderam no ano, então, no exercício. Mas, ó, é uma boa. Mas alguém pensou diferente? Eu pensei diferente. Ninguém aí vai responder? Eu pensei assim, gente, então, ó. Quais dados vocês têm nesse exercício? Vocês têm, além de vendas, tem esse tal de prazo concedido. O que será que é esse tal de prazo concedido? Esse é o prazo que eu concedo para que vocês me paguem. É o nosso acordo. Então, digamos que eu venda, sei lá, eu venda cremes. Cada um de vocês comprou um kit de cremes para o rosto e o nosso acerto foi para que vocês me pagassem em 30 dias. Eu vou entregar para vocês os cremes hoje, mas só vou receber daqui 30 dias. Como é que eu avalio esses 30 dias? Eu vou comparar com uma coisa que é mais real, mais concreto, que é o seguinte: uma coisa é o que a empresa concede de prazo, a outra é o que o cliente efetivamente paga, em termos de prazo. Então, ó, se eu concedo para vocês 30 dias, mas todo mundo me paga com 45 dias, com 50 dias, alguma coisa ficou errada. Porque os 50 seria meu PMR. Olha, efetivamente, apesar de você ter vendido com 30 dias, de ter colocado os custos para 30 dias, eu recebi com 45, 50. Então, eu perdi alguns dias. Então, a minha cobrança, neste caso, que eu estou inventando agora, não foi adequada. Porque eu tenho um prazo concedido que é diferente do PMR. E eles medem coisas diferentes. O que você espera? Eu espero que o PMR seja muito próximo do prazo concedido. Muito próximo mesmo. Em termos ideais, seja menor que o prazo. Que aí eu venderia para você com 30, mas vocês
por algum motivo, me pagaram com 15 dias. Então, eu ganhei um tempo. Tá? Então, ó, qual é o cálculo da letra A? PMR. Quando eu comparo o prazo que eu concedi para o cliente com o prazo que o cliente efetivamente vai me pagar. Ok? Qual é o índice que dá o prazo efetivo de pagamento, de recebimento? PMR. Qual é a fórmula? Contas a receber em cima, ou duplicadas a receber, não importa, não me muda um pouco, sobre vendas diárias. Para um balanço anual, você poderia dividir por 360, para ficar uma fórmula mais bonita, eu divido e multiplico por 360. Então, divido contas a receber por vendas líquidas e multiplico por 360 ou por 365. Depende do livro que você encontra. Eu me acostumei a multiplicar, nesse caso, por 360 dias. Tá? Então, A para calcular o PMR. Qual é a conta? Quem é meu duplicado CCB? 300 mil reais. Quem são as minhas vendas? 2.400. Dividindo um pelo outro e multiplicando por 360 dias, vai dar 45 dias. Na letra A, o sistema de cobrança da empresa funciona bem ou funciona mal? Funciona mal, né? Funciona minimamente bem porque você recebeu, mas mal porque você perdeu um tempo sem dinheiro. Perdeu, poderia fazer com ele alguma outra coisa. Então, assim, comparando o PMR na letra A, duplicadas sobre vendas e multiplica por 360, foi um péssimo resultado, porque eu demoro mais tempo para receber as vendas que meu concorrente direto. Tá? Então, a cobrança que a empresa faz não está muito adequada, porque ela não tampa tudo, não cobre tudo. Letra A. O B tem um detalhezinho que eu quero que vocês tentem pensar nele, que é o seguinte: se 70% das vendas da empresa ocorressem entre julho e dezembro, isso afetaria a validade da sua conclusão no item A? Sim ou não? Como é que ficaria a letra B? Eu tenho que recalcular o PMR, não tem? Tem. O meu PMR muda alguma coisa? Muda. O que vai mudar? Vai mudar as vendas. Porque ele diz que nesse período de julho a dezembro, o valor de venda é 70% da venda cheia. Dá 1.680. Como o 300 mil está no final do ano, não é? E julho e dezembro é o final do ano, o saldo é o mesmo. Então, vou dividir 300 mil por 1.680, que dá 32,14. Por que eu vou multiplicar por 180 e não multiplicar por 360 dias? Porque aqui você sempre encontra a venda diária. E a venda diária para um balanço anual, o que é? Dividir por 360. A venda diária para um semestre, você divide por 160. Então, essa é a ideia, essa explicação. Agora, com 32,14 dias entre vender e receber, está um pouco melhor, está muito mais próximo no 30 dias do que no 45.
Então, a empresa conseguiu melhorar um pouco os processos dela. Tá? Tudo bem, 16? Fácil, né, por enquanto? Bem fácil. Ah, esse eu quero que vocês pensem um pouquinho mais. Ele não tem conta para fazer. É só análise. 3 perguntas de proposições de vocês e uma quarta para dizer que, às vezes, o que você se propõe a fazer não funciona. Conseguem pensar? 21h58. Quando for 22h05. Dá uns minutinhos aí para É, uns 5, 10 5 minutos. minutos, 3 minutinhos para fazer isso aqui. Vamos lá. Não tem nenhuma conta para fazer, viu, gente? Nada, nada, nada. É que eu vou fazer aqui também.
Não. Aqui, ó. Professor, Oi. A apostila que você compartilhou conosco da FGV foi de um curso que você participou? Foi de um curso que eu fiz. Era específico de matemática financeira. Era de análise de desempenho. Não era matemática financeira, era avaliação de desempenho. De empresas, análise de desempenho de empresas. É. Então, tem uma parte que é específica de indicadores. Então, ele resgata alguns conceitos, aprofunda outros, mas o ponto fundamental do curso é essa parte que você, por meio de alguns índices, consegue avaliar o desempenho do negócio em vários pontos. Então, liquidez, é um pouco do nosso tema aqui do bimestre, só que um pouco mais aprofundado, porque foi um curso mais longo que um bimestre só. Você já viu? Deu uma olhada? Eu imprimi, eu imprimir, encadernei. Mas Aí, você chegou a dar uma olhadinha já ou não? eu tô lendo todo dia na hora do almoço, lá dar um trabalho, porque é muito de encontro com o conteúdo que tem aqui no livro. Então, assim, tem uns conceitos ali bem objetivos. Ó, a unidade 2, não, a unidade 4, 5 e 6 é só de indicador, análise de liquidez, então tem os índices de liquidez, análise da atividade. Isso mesmo. Aí, tô acompanhando. Eu achei a didática do livro bem simples, então eu acompanho por ele, né? Faço os exercícios, mas eu gosto de acompanhar tudo dando uma lida nele. É boa. Ali é um material excelente. É pena que não tem tudo que a gente vai ver ao longo do ano inteiro, é só mais para esse bimestre. Mas é muito legal, você vai gostar bastante. Você terminar, você vai ver que é bem interessante. Vamos lá fazer um pouco desse 17 aí para chegar a algum consenso, tá? Bom, vocês têm, na realidade, pessoal, 4
5 indicadores de 2 grupos diferentes. Então, vocês têm um conjunto de 2 índices de liquidez, que trata de uma empresa que é a Bluegrass e do setor, os mesmos, os concorrentes da empresa, mesmo setor, mesmo público, mesmo mercado consumidor, então são empresas que trabalham muito próximos, liquidez seca, e o outro grupo é o grupo de atividade, que é o giro de estoque, PMR e PMP, tá? Tem aí os cálculos todos de um e de outro para que você faça uma avaliação. Letra A pergunta o seguinte, ó. Que tipo de recomendação você faria para os donos da empresa, Bluegrass, quanto ao volume e a gestão dos estoques? A primeira pergunta é a seguinte, assim, até dentro dessa pergunta a gente pode afirmar que o setor, nesse item do estoque, é melhor que a empresa ou não? Como que é a pergunta, professor? Porque assim, ó, é uma pergunta dentro da pergunta A. Nós podemos afirmar que a gestão dos estoques do setor é melhor que a gestão dos estoques da empresa, do Bluegrass? Sim. Por quê, né? Porque você vê que na análise dos indicadores ali é bem claro, ó, você vê que o giro de estoque dele é muito mais baixo do que assim, muito mais baixo, né? Quase 50% em relação ao padrão do setor, e você percebe que isso impacta no índice de liquidez seca deles. Então, eles são dependentes de um estoque um pouco mais engessado. Atrelado a isso, eles têm muitas dificuldades ali, ó, nos índices de atividade, que é o PMR e PMP. Você vê que eles estão bem mais desregulados, e isso também impacta na gestão do curto prazo ali dos recursos. Isso. Então, ó, notem que o setor tem uma liquidez seca mais alta e um giro de estoque mais alto. Porque, na realidade, como você vende mais vezes o estoque, o nível de estoque médio é mais baixo. Isso justifica ou explica uma liquidez seca mais alta. Mas, em resumo, a sugestão para a empresa é vender mais, ok? Mas falar para vender mais é uma coisa muito simplória para o nosso objetivo. Então, a ideia é pensar assim, como que a empresa Bluegrass pode vender mais? Quais as ações ela poderia colocar em prática para aumentar esse nível de venda dela? Bom, vamos pensar assim. O que ela pode fazer para vender mais? Hã? Ninguém sabe? Desconto é bom? Não é bom desconto? Nesse caso, seria para ter giros de estoque? Isso. Então, você dá desconto, você poderia, com desconto, aumentar um pouco essa venda de estoque que a empresa tem. Ao mesmo tempo, se ela conseguisse com desconto vender mais, ela poderia também melhorar um pouco o PMR dela, que é uma outra pergunta. Mas para a letra A, um desconto, uma promoção, propaganda, seria uma boa possibilidade ou boas possibilidades para a empresa melhorar um pouco a condição dela. Tá? Letra B. O que vocês poderiam recomendar para a empresa quanto à gestão das contas a receber? Quem que é melhor, a empresa ou o setor no PMR?
Quem também... O setor recebe com 52 dias e a empresa com 73 dias, então um pouco mais. O que não quer dizer, pessoal, que sempre um PMR mais alto é pior. Eu posso vender com um prazo mais longo e cobrar juros. Então eu ganho mais, aumenta um pouco o nível de risco, mas eu estou ganhando mais, porque eu estou vendendo dinheiro, né, e estou vendendo produto. Ok? Mas como é que eu posso vender mais rápido? Nesse caso, a gente vai aproveitar um pouco da letra A. Então, se eu dar o desconto para tentar vender mais, ao mesmo tempo eu reduzo o PMR. Porque para você pagar com desconto, tem que pagar mais cedo. Concorda? Então, é uma possibilidade de você vender e receber mais rápido. Outra forma de receber mais rápido é você reduzir o prazo de venda ou prazo de concessão de crédito. Por exemplo, eu vendo para vocês com 30 dias, mas eu passar a vender com 20, porque eu quero reduzir um pouco o PMR. Então, eu consigo reduzir o PMR pelo desconto, favoreço pelo desconto, ou reduzo o prazo que eu concedo para você mesmo. Olha, agora o prazo é menor. Se você quiser comprar aqui, eu tenho que pagar mais cedo. Posso perder venda com isso? Pode. Mas aí tem que avaliar o que cabe mais para você. De repente, vender com prazo mais curto, para ter um PMR mais curto, e não depender tanto de banco assim, e perder um cliente ou outro, ou vendo com prazo mais longo, tenho problemas aqui nos meus P's, mas não perco meu cliente. Então, eu tenho que perceber o que é vantagem e desvantagem para cada decisão que você toma. Mas o PMR da empresa é pior que o PMR do setor, porque é um pouco mais longo. E outra coisa, pense no seguinte, essa ideia, ou essa fala de dizer que o PMR mais curto é melhor, é uma regra geral que vocês precisam depois ter a competência para avaliar cada caso. Tá? Cada caso. Beleza? Vamos lá, então, outra coisa. Letra contas a pagar. Tem algum problema ou não? Tem. Quem está melhor, a empresa ou o setor? Neste caso, na formulação geral, não levando em conta, por enquanto, a variável juros, é bom pagar com um pouco mais para frente, um prazo um pouco mais elástico. Então, o setor paga com 40 dias e a empresa paga com 31. E aqui o desfalque é menor. Aqui eu recebo com 52, mas pago 8 dias antes, pago com 40 dias. Aqui é muito maior a diferença, 42 dias. Então, eu pago e 42 dias depois eu recebo pela venda. Então, eu fico muito mais dependente de capital de terceiros aqui, capital de giro aqui, banco, por exemplo, do que aqui. Então, uma possível saída aqui para Bluegrass é tentar postergar o pagamento, renegociar essa dívida que vence, ou que média, que tem que pagar em 31 dias, o vencimento das contas, e propor um prazo um pouco mais esticado, de repente, sei lá, 35, 40 dias, assim vai. É uma saída? É. Agora, a ideia é mais legal para a gente pelo seguinte, é para que você explique por que a decisão ou as sugestões que você deu no A, no B e no C podem não surtir efeito nenhum. Entenderam? Por que as soluções que vocês deram para a letra A, B e C podem não surtir efeito nenhum? Pensem no desconto comigo. Então, vamos pensar na empresa conceder uma venda com algum nível de desconto. Vamos tentar avaliar o público consumidor de modo geral
que uma empresa pode ter. Se você levar em conta uma empresa de eletrodomésticos, que vende aí geladeira, televisão e assim por diante, uma pessoa que paga essa conta com, sei lá, 24 meses, comprou uma televisão em 24 meses, sabendo que vai pagar no fim desse tempo, na média, 2 vezes o valor da televisão, ela conseguiria pagar à vista? Quem compra em 24 vezes conseguiria pagar à vista? Às vezes não. Às vezes o público que você atende é um público que eminentemente precisa consumir a prazo, que não consegue pagar as contas em dia. Então, nesse caso, você tem que pensar em soluções compartilhadas. Tá? Então, letra D digital, então, na letra D. Às vezes, o desconto não funciona para fazer o estoque ser vendido com mais facilidade, porque o meu público não responde a desconto, não tem condição de comprar esse bem à vista. É uma possibilidade. Ao mesmo tempo, eu também explico um pouco a letra dos PMRs. Se o desconto que eu posso conceder não é bem aproveitado pelo público que eu atendo, também não vai ter nenhum efeito no caso do PMR mais curto. Tá? Tem que pensar em outra saída. De repente, uma promoção, sem pensar em desconto, pensar em mais capital de giro de uma fonte mais barata, para poder ainda não vender tudo, manter um certo vínculo. E aí vai. Tá? Então, desconto, notem que não é uma coisa assim que salva a pátria em qualquer situação. Letra C é sobre o PMP. Então, às vezes, nós pensamos em renegociação das contas, às vezes não é possível renegociar. Por algum motivo, porque uma das partes não quer, porque se sentiu, sei lá, não mais prestigiado, não está no tempo, então eu posso pensar em não fazer isso. Mas também eu posso pensar que a empresa pode não conseguir nenhum empréstimo, ou se conseguir gerar um custo muito mais alto, que até inviabilize o trabalho. Então, tem que pensar no que for mais fácil. Tá? Então, retomando a letra D, essa última não deu certo, porque pode ser que, ao tentar postergar um pouco o pagamento, ele fique muito mais caro e compensa você financiar um prazo mais curto do que pagar uma coisa com um prazo muito longo e muito justo. A, B, C e D, mais ou menos, é isso aí. Alguém não entendeu alguma coisa? Ficou meio confuso? Nós trabalhamos só com os índices que estão ali e uma avaliação comparativa com o setor para que nós pudéssemos pensar em possíveis soluções para o problema. Alguém quer fazer alguma pergunta dessa parte? Tudo certo? Tá bem, então. Agora vocês vão fazer todo o resto aqui, os mais interessantes. Vou explicar qual é o resto, para tentar fazer com um pouco mais de calma. Esses exercícios mais longos aqui, pessoal, Vou pegar o mais longo, mais compridão aqui. Isso aqui não parece muito com casos concretos, é mais de um problema de matemática mesmo. Mas esses maiores, 2,22, por exemplo, ele te dá um rol de índices, todos esses aqui, para que você pesquise e calcule. Aí você vai ter a média do setor e os dados da sua empresa para que você compare a sua empresa com o setor. E veja quem que é melhor. Você pode dividir sua avaliação por grupos, para que você possa explicar melhor, não é, o bom ou ruim perante uma comparação que é o setor. Tá? Então, para que você treine um pouco
o cálculo e a explicação. O resto são nesse sentido. Ó. Eu tenho um DRE grande, um balanço, o ativo e o passivo. Aí vocês têm um conjunto de índices e depois uns dados para comparações. Nesse caso aqui, a gente compararia a empresa 2008, 2009, uma comparação bem básica, e depois aqui, comparação 2009 com o setor, que também é 2009, para que você possa fazer essa comparação entre o ponto bom e o ponto ruim. Tá? Então, façam até o final esse exercício. Até o último da lista. Certo? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Boa, básica? Ficou alguma coisa para trás dessa primeira parte? Então, assim, nós encerramos a parte dos índices. Vamos fazer mais um pedacinho na semana com cálculos de exercícios mais importantes. E na próxima a gente vai começar com planejamento financeiro de curto prazo. A gente vai ver ferramentas de avaliação de curto prazo, orçamento de caixa, DRE projetado e balanço patrimonial projetado. Então, o foco é discutir com vocês depois, o planejamento financeiro pessoal. O que é, para que serve, como é que você usa, coisas do tipo. Tá? Mole? Então, até quinta. Um máximo de exercício próprio. Ok, professor. Até quinta. Ok. Bom, professor. Até. Boa noite.